Olá, amigos, esse é o Repórter Antiquado, testemunha factual da história. O Repórter Antiquado é um serviço público oferecido pela restauradora Antiquários ao Tempo, que canonicamente às sextas-feiras traz um tema novo relacionado à história. O tema de hoje é sobre a Rede Tupi de televisão. Quer acompanhar? Após a vinheta. Este programa da Rede Tupi de televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. A Rede Tupi de televisão foi uma emissora de televisão aberta, pioneira no Brasil, tendo início de suas atividades no ano de 1950 e saindo do ar no ano de 1980. Vamos falar um pouco sobre sua história. Que após algum tempo de treinamento, alguns radialistas escolhidos por Assis Chateaubriand lançam-se numa aventura frente ao novo formato de comunicação, que é a televisão. E lançam-se também à frente do que seria a primeira emissora de televisão nacional. Por mais que os equipamentos da mesma fossem precários, a locação deles fosse algo também pequeno, o nascimento da Rede Tupi foi solene. Chateau foi quem presidiu a cerimônia, que contou com a participação do cantor mexicano Frei José Mujica, que entoou a canção do rádio, que é um poema um hino composto pelo poeta brasileiro Guilherme de Almeida, com a participação da atriz Lolita Rodrigues e um balé de Lia Marques. Contou também com a declamação da poetisa Rosalina Coelho, nomeada a madrinha do equipamento moderno, e a participação especial da atriz Yara Lins, que foi convidada para dizer o prefixo da emissora, que era o PRF3. E também com uma série de emissoras de rádio que transmitiram a cerimônia, e em seguida entra ao ar a programação da primeira emissora de televisão nacional. Existe uma história que não podemos afirmar sua veracidade, que foi que Assis Chateaubriand teria quebrado, em um momento de empolgação, uma garrafa de champanhe em uma das duas câmeras da marca RCA, fazendo com que a emissora entrasse ao ar com apenas uma câmera. Porém, o radialista Cassiano Gabus Mendes, que ao auge de seus 23 anos assume a parte de direção artística da Rede Tupi, na verdade da TV Tupi, né? Ele sempre desmentiu tal história. Em suas palavras, é tudo invenção de Lima Duarte, e como ele é cômico, as pessoas acabam acreditando. E Chateau era um homem esclarecido, não iria danificar tal equipamento, e nós tínhamos programação para as próximas 3 semanas. Nos anos 60, quando cria-se a TV Cultura Canal 2, que era uma emissora dos Diários Associados, sua transmissão causava interferência no canal da TV Tupi, devido a ser o canal 2 e 3, que são canais adjacentes. E devido a isso, a Rede Tupi ela foi, nos anos 60, para o canal 4, por conta de não haver essa interferência. Pois você pegar entre o canal
4 e 5, existe um espaço de 4 MHz, assim não causando interferência entre as duas emissoras. E acostumados com as improvisações e rapidez que o rádio os exigia, não teve tanto problema com a adaptação ao novo formato. No caso, ator virou sonoplasta, autor virou diretor, diretor estava entrando em cena, e a Rede Tupi foi uma verdadeira escola em matéria de televisão. E no dia 20 de setembro do mesmo ano, 2 dias após a sua primeira transmissão, entra ao ar o programa humorístico do humorista Mazzaropi, Rancho Alegre. E ao decorrer do tempo, vários programas foram tomando forma, como o primeiro telejornal, que foi o Imagens do Dia, desculpem, que ia ao ar às 21h30. A primeira telenovela, que foi Sua Vida Me Pertence, exibida 2 vezes na semana às 20 horas. E nos primórdios, pelo costume dos atores com o rádio, eles acabavam por gritar nas cenas, assustando assim os telespectadores. Um programa importante da TV Tupi foi o programa TV de Vanguarda, exibido de 1952 ao ano de 1967, que foi responsável pela revelação de uma geração de atores, atrizes e diretores. No programa foram exibidas peças como Hamlet, de William Shakespeare, Crime e Castigo, de Dostoiévski, e alguns programas da Tupi foram campeões de audiência, como o programa Alô Doçura, de 1953, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, de 1952, e O Céu é o Limite, que era um programa comandado pelo João Silvestre, mais conhecido como J. Silvestre, no ano de 1955. No jornalismo da Tupi foi repetido na tela a versão telejornalística do sucesso do Rádio Nacional, que era o Seu Repórter Esso. Nós temos vídeos sobre o Repórter Esso e eu vou deixar na descrição. Os locutores presentes na edição telejornalística do Repórter Esso foram os locutores Heron Domingues e Gongito Teodoro, que entravam trazendo as últimas do Brasil e do mundo. A mesma se destacou nos programas infantis, como o programa Clube do Capitão Asa, de 1956, onde passaram clássicos como o desenho Speed Racer e os tokusatsu Ultraman e Ultra Seven. A primeira década da TV Tupi, a mesma foi líder de audiência, mas nos anos 60, a novela Beto Rockefeller mudou drasticamente a teledramaturgia brasileira, trazendo a figura de um anti-herói, e a Tupi assim revelava novos talentos. Vamos falar aqui um pouco sobre a primeira transmissão ao vivo no Brasil, que é a primeira transmissão feita pela Rede Tupi de São Paulo, que estava decidida a transmitir a inauguração da capital federal, Brasília. Porém, nessa época, não se encontrava satélites, essas coisas como hoje, né? E a solução encontrada foi colocar 3 aeronaves numa rota uniforme, que foram distribuídas em diferentes pontos, nos quais a primeira capturava as imagens da capital federal, que retransmitia para a segunda, que posteriormente para a terceira, e a terceira retransmitia para a antena da TV Tupi de São Paulo, que transmitia para a região de alcance. Falaremos um pouco sobre a crise em si. A crise dos diários associados, ela se inicia muito antes da morte de Assis Chateaubriand, em 1968.
E passando por problemas financeiros e uma má administração e sem investimentos, a Tupi perde qualidade e audiência. E com a chegada do videotape nos anos 60, a expansão das transmissões de micro-ondas foi formada uma rede de emissoras associadas, com emissoras próprias e parceiras, como uma delas sendo a TV Difusora de São Luís, para que juntas realizassem a transmissão da Copa do Mundo de 1970, que se eu não me engano é a primeira Copa do Mundo transmitida em cores. Posso estar errado. E em 1972, a Tupi se formava e várias divergências entre as unidades da rede da TV Tupi São Paulo e TV Tupi Rio de Janeiro para saber quem iria encabeçar a emissora. E para isso foram feitas duas tentativas. A primeira com a TV Tupi do Rio, Canal 6, comandaria a região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, enquanto a TV Tupi São Paulo, Canal 4, comandaria a região Sudeste e Sul. Não deu certo. Na segunda tentativa, em São Paulo seria o setor de teledramaturgia e no Rio de Janeiro seriam o setor de shows e programas de auditório. Porém, ambas as tentativas deram errado. E a rixa entre as duas emissoras agravavam a situação da Tupi. De todas essas tentativas só surgiu um ponto positivo, que foi que a Tupi era a única emissora da América do Sul a ter duas cabeças geradoras. E no ano de 1974, a Tupi passa a ser a Rede Tupi de televisão, e o decreto foi lido por Gongito Teodoro na Rádio Tupi. E as concorrentes começaram a ocupar os espaços vazios deixados pela Tupi. Mas apesar da crise, a emissora nos anos 70 emplaca sucessos como Mulheres de Areia, novela de 1973, Meu Rico Português, de 1975, e A Viagem, também de 1975. Porém, em 77, as seguintes novelas: Éramos Seis, Cinderela 77, Um Sol Maior tiveram os mais baixos níveis de audiência da emissora. Quase... Como é que é? Falta de patrocínios, né? E em meio a escândalos financeiros e atrasos nos pagamentos dos funcionários, uma greve era questão de tempo. E essa mesma greve, a primeira tem início em 1977, porém ainda no mesmo ano ela foi interrompida com a quitação dos débitos de forma parcelada. E o fim da Rede Tupi. O clima na emissora era tenso devido à constância dos atrasos nos pagamentos e com quase nenhuma explicação plausível. E para agravar o problema no declínio da Rede Tupi de televisão, um incêndio no prédio em São Paulo, no ano de 1978, tirou a emissora do ar por alguns minutos e também destruiu equipamentos que nem sequer entraram em uso. E em 78, com o início da construção da nova torre de antena, que a mesma só seria terminada pelo SBT, que era para ser a maior torre de transmissão de televisão da América do Sul. E com o processo assim movido pelo elenco de O Espantalho em 1977 e a greve que se tem início em 79 e vai até fevereiro de 1980, a crise chega ao então presidente da República, João Figueiredo, que recebe dirigentes dos sindicatos envolvidos para discutir alguns temas.
Quando a emissora em si ela fecha seu setor de dramaturgia, cerca de 250 funcionários foram demitidos. E novelas como Drácula, uma história de amor, Como Salvar Meu Casamento e Maria Nazaré, essa última nem sequer tendo ido ao ar, foram interrompidas. E em no lugar de Drácula, uma história de amor, entra uma reprise da novela Éramos Seis, e no lugar de Como Salvar Meu Casamento, uma reprise da novela A Viagem. E em 16 de julho, a Tupi teve 7 de 10 de suas concessões não renovadas. E a decisão foi publicada no Diário Oficial e no dia 17 de julho, os funcionários da Rede Tupi Rio, Canal 6, iniciaram uma vigília que durou algo em torno de 18 horas, comandada por Jorge Perlingeiro, com o objetivo de que a emissora não fosse fechada. E várias personalidades, como Agnaldo Timóteo e o humorista Costinha, deram apoio aos funcionários da Rede Tupi Rio. Porém, no dia 18 de julho, a emissora foi oficialmente fechada após a transmissão da missa do Papa João Paulo II no aterro do Flamengo, e com uma mensagem de Sévio Cordeiro, dirigida ao presidente da República, João Figueiredo, para que a emissora não fosse fechada. E a última imagem da transmissão foi o seu logotipo. E assim se encerra a história da pioneira na televisão brasileira, a Rede Tupi de televisão, e também de outras emissoras que trabalhavam para a Tupi. E de seu acervo restam 200 mil rolos de filme e 6.100 fitas de videotape, contando 30 anos da história nacional. E agora falaremos sobre o que aconteceu no pós-fechamento da Rede Tupi de televisão. Que após o seu fechamento, o governo federal passou o ativo da emissora para empresários e abriu concorrência no dia 23 de julho de 1980 e entraram no páreo o Grupo Abril, que futuramente operaria a MTV Brasil, o Grupo Silvio Santos, na época TVS, atual SBT, e o Grupo Block, que viria a ter a emissora Rede Manchete, e além de outras companhias menores. Como na época a revista Veja estava incomodando o governo com críticas, eles decidiram passar em 23 de abril de 1981 uma licença do Canal 4 de São Paulo para o Grupo Silvio Santos, assim fundando-se a TVS Canal 4 e o Canal 6 do Rio de Janeiro para o Grupo Block. E a partir de 1985, outros ativos da empresa, como prédio, equipamentos e outro canal não utilizado para os grupos Silvio Santos e Abril. O prédio da emissora serviu como sede da Abril Rádio Difusão por 23 anos e gerou o canal MTV Brasil, atualmente em televisão por assinatura diretamente pela Viacom, sob o nome MTV. Apesar de não conseguir a licença do canal 4 VHF, necessário para realizar o projeto de criação de sua rede de televisão, em 1987, o Grupo Abril conseguiu o seu canal UHF, após conseguir seu canal próprio. Com a maturidade da MTV Brasil no mercado, a Abril Radiodifusão efetuou em 2003 o pedido de várias licenças de retransmissão de televisão em várias localidades do país. Após uma rápida crise no grupo, a enorme queda de audiência, e não apenas para concorrentes diretos, mas também para a internet, a MTV Brasil fechou no dia 30 de setembro de 2013, dando seu lugar à Ideal TV, que anteriormente foi um canal por assinatura, agora seria uma emissora provisória, uma vez que a Abril não se manifestava interesse em manter o canal. Em 18 de dezembro de 2013, o grupo
Abril anuncia a venda da Abril Radiodifusão, que transmite a Ideal TV para o grupo Spring de Comunicação, que edita a edição brasileira da revista Rolling Stones. Os valores da transação não foram divulgados, mas segundo fontes ouvidas pelo jornal Folha de São Paulo, a venda foi fechada por cerca de 350 milhões e foi realizada pelo banco americano JP Morgan. A venda foi aprovada pelo Ministério das Comunicações e pelo CADE. E no ano seguinte, pelo presidente em exercício Michel Temer e Gilberto Kassab, então titular do Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, a Spring chega a fundar em 2020 a emissora Loading. No entanto, a venda da concessão foi anulada em 2020. A quarta turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região teria anulado em novembro de 2020, exatos um mês antes da estreia da Loading. A transferência das concessões dos canais de televisões pertencentes a Abril Radiodifusão Sociedade Anônima para Spring Televisão Sociedade Anônima. Além disso, a União deve realizar uma nova oferta para as concessões da extinta MTV Brasil, a qual o decreto do então presidente Michel Temer, assinado em 2016, teria perdido a validade. A emissora só conseguiu se manter ao ar graças a uma liminar de pedido de revisão de coordenação pedida pelo Ministério Público Federal, cedida pela Justiça em um novo julgamento no TRF-3. Foi a Justiça um novo julgamento e marcado no dia 22 de julho. O julgamento foi adiado para 19 de agosto, onde se definiu a cassação da emissora de forma imediata, sem forma de reaver. Os diários associados ganharam na justiça, no ano de 1998, a ação indenizatória contra o governo federal. Terão de ser indenizados pela intervenção que resultou na perda de 5 dos 7 canais das emissoras associadas, que não enfrentavam dificuldades financeiras na época. Somente a Tupi de São Paulo e a Tupi do Rio de Janeiro estavam com salários atrasados. No caso, a TV Tupi, canal 6 do Rio de Janeiro, boa parte das contas eram pagas pela Super Rádio Tupi do Rio, uma vez que a rádio e a televisão faziam parte da mesma razão social, Sociedade Anônima Rádio Tupi. E na época a lei previa que o governo federal teria que nomear um interventor para assumir as administrações das empresas em dificuldades, afastando assim seus controladores, que levaram às crises que estavam enfrentando. Somente no caso de falência, cujo não houve, que caberia a decisão que foi tomada, que não era o caso da TV Tupi Canal 4 de São Paulo e nem da TV Tupi Canal 6 do Rio de Janeiro, pois seus patrimônios, imóveis, equipamentos e instalação cobriam as dívidas existentes. Após ganhar a indenização, os diários associados conseguiram a concessão do Canal 9 de Recife e tiveram negociações para a compra da Rede Manchete. E é isso, amigos. Essa foi a história da Rede Tupi e o que se sucedeu a ela. Você vê, deu para ver nesse último parágrafo de nosso roteiro que o governo federal agiu de forma errada. Afinal de contas, as empresas não haviam declarado falência, e sim só enfrentavam uma crise. E é isso, amigos. Muito obrigado por assistirem mais essa transmissão. Gostou do nosso conteúdo? Quer ajudar o canal a trazer mais conteúdo? Inscreva-se no canal, ative a sineta, marque em todos. Assim você pega nossos vídeos todos quentinhos quando os mesmos saem do forno.
Se inscreva, é de graça, você não paga nada e nos ajuda para um caramba. Gostou do conteúdo? Acha que merecemos o seu like? Então deixe seu joinha. Acha que por algum motivo nossa transmissão não o agradou e merecemos vosso dislike? Deixe seu dislike, sem problemas. Esse é um canal que trata opiniões de forma democrática. E é isso, amigos. Muito obrigado a todos por assistirem. Até uma próxima e tchau.